Vamos seguir na nossa jornada, que vai apaixonando a gente na conquista da promessa, e que vai também alinhando o nosso coração a tantos princípios e verdades. Eu tenho realmente ficado muito edificado através daquilo que Deus tem me feito aprender nessa jornada com Josué. A gente que ministra, nós somos os primeiros a ser confrontados. Então, quando a gente vem aqui, às vezes traz uma palavra, às vezes umas de edificação, outras de exortação, outras de admoestação. Nós somos os primeiros ali que estamos, né, mamãe, né, Beth, né, Valéria? Ali, na palavra ali, recebendo, sendo ministrado, né, Lídia? Fortalecendo o nosso coração. E aí, a gente vem e compartilha daquilo que o Senhor coloca diante de nós. E hoje nós vamos ler Josué 9. Então, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 9. Hoje nós vamos falar sobre o tema quando a cilada parece bênção. E a gente vai junto aqui discernir as estratégias, muitas vezes, do inimigo contra as nossas vidas, para que a gente não caia nelas. Josué capítulo 9, vou percorrer o texto aqui, você vai acompanhando comigo. É um capítulo curto, então me permita aqui percorrer o texto aqui. Gostaria que você tivesse o máximo da sua atenção, para que no próprio texto você já pudesse absorver tantas verdades e princípios aplicáveis à sua vida. Josué capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, diga comigo, Gibeon, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, eles recorreram a um ardil, a uma estratégia, um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Verso 8: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Verso 9: eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, o Seom, rei de Esbom, o Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, e vão encontrar-se com eles e digam: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos na casa, no dia em que nós saímos de viagem para cá. Mas vejam, agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Olha o verso central desse texto, o verso 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Vamos ler o verso 14, 1, 2, 3 e... Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Verso 16, 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram o quê, gente? Vizinhos, e que viviam perto deles. Por isso partiam de viagem, e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Berote, Kiriate e Arim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes tinham feito um juramento no nome do Senhor, Deus de Israel. Toda a comunidade queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel.
por isso a gente não pode tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Verso 21 e último. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água, para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Amém? Eu pedi ao presbítero Mateus para fazer essa oração por nós. Que o Senhor continue falando no nosso coração através da palavra. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos prestarmos um culto ao Senhor. Pai, agora estaremos ouvindo a tua palavra, a tua mensagem revelada através do teu Filho para as nossas vidas. Pai, que encontre corações férteis, ó Pai, para receber essa palavra e, Pai, para frutificar nas nossas vidas. Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Pai, o Senhor organiza as ideias, Senhor, do nosso pastor que estará trazendo as mensagens. Pai, que nós possamos recebê-lo de bom grado, ó Pai, e possa haver, ó Pai, frutificação em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o tema, 1, 2, 3 e... Quando a cilada parece bênção, discernindo as estratégias do inimigo. Mais uma vez, a cilada parece bênção, discernindo as estratégias do inimigo. Já ouviram falar de Arapuca? Alguém já fez Arapuca aí? Na roça? Tem uns meninos aí, né? Pastor, não posso confessa e deixa. Mas aqui, né? Já fizeram as arapucas lá montando? Já fez? Mãe, que é arapuca? O que é arapuca? Arapuca é uma estratégia para capturar ali pássaros, vou pegar os pássaros, ou algum tipo de animal que seja. Mas é uma estratégia para captura, de forma sutil, de forma ali sorrateira, enganosa. Pessoa normalmente, método tradicional, né? Monta a armadilha, põe lá aquela como se fosse uma casinha, põe ali, coloca uma isca, que é a comida que o pássaro, por exemplo, se alimenta dela, que é a comida habitual, apetitosa para ele, coloca lá dentro dessa casinha, coloca lá o gravetinho ali para poder segurar. No método tradicional a pessoa esconde ali, né? Tem já as que desarmam automaticamente, mas se esconde, coloca normalmente perto de um bebedouro natural, onde o pássaro já frequenta, com a comidinha que ele gosta, lá dentro dessa casinha, dessa armadilha, e põe o gravetinho. Quando o pássaro entra, puxou, fechou, a arapuca ali cobre a armadilha, cobre o pássaro, e a presa ali, então, o passarinho fica preso ali. Então, a partir daí, o pássaro ali, via de regra, dentro do propósito da existência dele, ele perde automaticamente a liberdade que ele desfrutava, de voar ali no seu ambiente, de voar, sei lá, na floresta, ou no jardim, no lugar onde na roça. De alguma forma ele vai deixar de cumprir ali, na plenitude, o propósito que ele foi criado, né, que é realmente de voar livre, é impedido de viver e sofre essas limitações ali na sua história. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque na vida espiritual a gente também precisa ficar antenado, se eu posso assim dizer, porque algo parecido sempre nos ronda e pode acontecer. Porque o inimigo, volta e meia, ele prepara as suas arapucas, se eu posso dizer assim, as arapucas espirituais para nos tentar paralisar no caminho da promessa. Deus dá uma palavra liberada, Ele libera uma palavra para nós, seja ministerial, seja conjugal, uma palavra, uma promessa, uma bênção. E nesse trajeto de alcance da promessa de Deus, no ministério, na vida espiritual, na vida profissional, seja em qual área for, ou até mesmo na jornada rumo à eternidade, nesse trajeto, volta e meia, o diabo prepara suas arapucas, com o objetivo de justamente paralisar-nos no caminho da promessa, com o objetivo de interromper o propósito de Deus na nossa vida. E a gente coloca os olhos nas Escrituras e vê isso com toda clareza. Desde o jardim do Éden, colocado diante de um lugar perfeito, com um propósito maravilhoso, uma liberdade de comer de todas as árvores do jardim, de cuidar, de gerenciar, de liderar tudo. O homem é colocado, a mulher, e o diabo vem ali
no jardim do Éden, de forma astuta, para enganar. E se você ler o capítulo 3, verso 1, nos fala isso de forma assim bem clara, dizendo assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Pega o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso mesmo? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Então você vai ver aqui que o inimigo, ele usa de uma distorção da palavra, ele usa de uma estratégia ali maligna, astuta, para enganar e desviar o homem do propósito pelo qual foi criado. E nessa ocasião ele teve êxito. O homem foi expulso do jardim, porque caiu numa arapuca. E olha que a liberdade, né? A liberdade que um homem desfrutaria de uma eternidade com Deus, de uma comunhão plena com Deus, mas por causa de cair uma arapuca, foi tolhido disso e sofreu consequências que nós colhemos. Até hoje, essas consequências, porque caiu numa das artimanhas sutis de Satanás. Então a gente precisa começar a abrir os nossos olhos, discernimentos, e ter discernimento, pedir discernimento espiritual, porque isso não afeta só Adão e Eva, não afetou só Adão e Eva, isso afetou a humanidade inteira. E aquilo que nós fazemos, as nossas quedas nas arapucas de Satanás, não afeta só a nossa vida. Um homem que cai numa arapuca de Satanás, a vida sexual, um homem ali casado, isso afeta a família, a vida dos filhos e a geração dele. Dentro de uma empresa, coisas que o diabo coloca, apetitosas, num lugar onde a gente já vive, num lugar onde a gente já participa, a estratégia é a mesma, gente. É um lugar ali onde Eva já ronda, é um lugar onde o pássaro já voa, coloca algo apetitoso, algo que desperta o interesse, o desejo, e ali ele faz com que a gente seja preso. Ele tentou isso, e a gente precisa ficar com a atenção ainda mais alerta, porque ele fez isso não só com Adão e Eva, tantos outros que eu poderia mencionar, mas vamos já dar um pulo para o próprio Jesus. Ele teve a audácia de armar as suas arapucas contra o próprio Filho de Deus. Em Mateus 4:1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 3 de Mateus 4 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então você vai ver aqui que o diabo utiliza dessa estratégia de oferecer ali para Jesus pão sem obediência, para oferecer para Jesus a segunda tentação, a glória sem cruz, para oferecer para Jesus um milagre sem a submissão. Porque ele estava desejoso, porque ele estava preparando essa arapuca, porque ele queria paralisar no nascedouro o chamado de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha orado 40 dias e 40 noites, e estava partindo para startar o seu ministério. O diabo veio para tentar tolir ele de viver aquilo que o Senhor chamou. Se fez isso com Adão e Eva, num ambiente perfeito, num lugar pleno, se fez isso com Jesus, o Filho de Deus, e fez com Josué, como nós vamos ver nesse texto. Nós precisamos urgentemente ter os nossos ouvidos espirituais mais afinados, para que a gente não possa cair nessas ciladas, porque às vezes o que a gente vai colher de destruição na nossa família, colher de destruição num chamado lindo que Deus nos deu, como Sansão colheu algo terrível no chamado, tinha um chamado lindo, mas por cair em arapucas, teve um final triste. Então nós percorremos a palavra e vemos isso, e Efésios capítulo 6, verso 11, nos fala com clareza o apóstolo Paulo sobre essa realidade espiritual, quando ele diz assim, vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está lá, Efésios capítulo 6, verso de número 11, beneficência total. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... vistam dura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas. Ciladas do inimigo, ciladas. O emprego dessa palavra, eu estava lendo, é uma estratagema sutil. Ou seja, é um meio astuto que o inimigo usa para nos capturar. A palavra cilada, eu anotei, descreve métodos usados por Satanás para atrair e pegar cristãos. E a gente começa a parar para perceber essa realidade muito tangível, muito próximo de nós.
Não só na palavra, não só nas instruções bíblicas, mas próximo de nós, talvez quantas pessoas que eu e você conhecemos, que eram para estar voando em Deus, mas por causa de uma cilada, por causa de uma ação maligna, caiu e não conseguiu talvez se levantar novamente. Então nós precisamos hoje entender sobre esses ataques do inimigo, para que a gente não caia nesses ardis do inimigo, porque nem sempre ele vai vir rugido como leão, mas às vezes revestido de anjo de luz. Somos seus servos, estamos aqui para poder te servir, estamos maravilhados com o que Deus tem feito. Ele muitas vezes vem revestido de anjo de luz, disfarçado, às vezes sorrindo, às vezes oferecendo algo que parece bom, mas não é de Deus. O diabo muitas vezes oferece algo que parece bom, mas que não é de Deus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma frase sobre essa mensagem nessa noite, é que Deus vai trazer entendimento para nos dar livramento. Deus vai trazer para a gente o quê? Entendimento para nos dar livramento. Diga assim comigo: Deus vai trazer ao meu coração entendimento para me dar livramento. Então a palavra de hoje é mais do que uma palavra que vai fazer o nosso coração aí, sei lá, os nossos glórias a Deus, mas são palavras que vão trazer entendimento para nos dar livramento. Livramento do Senhor na nossa jornada, na nossa vida. Ao ler esse texto, é como um descortinar dos nossos olhos espirituais para aquilo que Deus está nos livrando lá na frente. Eu creio em nome de Jesus. E essa é uma palavra de instrução para quem tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém? No caminho da promessa, nós precisamos discernir as estratégias do inimigo, porque muitas ciladas vão parecer bênção. Colocamos os nossos olhos nesse texto. Observe comigo que nós vamos trazer aplicações aqui. O texto aqui, como eu disse, nos mostra exatamente essas arapucas espirituais aqui em ação. Propósito? Paralisar o avanço de Josué. Qual que é o propósito das artimanhas aqui, das armadilhas? Paralisar o cumprimento da promessa de Deus no povo. E aqui nós vemos como que o inimigo age. Primeiro, as primeiras batalhas que a gente vê nessa mensagem expositiva, observando, por exemplo, as primeiras batalhas elas foram declaradas, nítidas, Alonso. Batalha contra Jericó, estava ali a muralha, o exército, era um ataque de frente, sim ou não? Era um ataque de frente. Eles iam tomar as direções de Deus para derrubar da muralha, e teria que, cada onde o muro caiu, invadir a cidade e ali eliminar os seus inimigos e conquistar a terra. Na cidade de Ai, que nós passamos 2 domingos sobre ela, no momento em que a primeira tentativa também de batalha, onde os 36 soldados do povo de Israel morrem, onde Israel perde, a gente vê que é uma batalha de frente. Quando no capítulo 8, onde uma derrota se tornou vitória, que foi domingo passado, a gente vê também que foi uma estratégia por parte de Israel, mas uma batalha também de frente. Só que agora o capítulo 9, você vai vendo as estratégias do inimigo mudando. Você vai ver aqui o capítulo 9, verso 1 e 2, olhe comigo aí. Capítulo 9, verso 1 e 2 diz assim: todos os reis da região de Canaã, e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos heveus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pode passar o próximo. Vamos ler juntos essa frase? Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Então, primeiro aqui a forma de ataque foi uma união de reis. No versículo posterior, verso 3, você vai ver que os gibeonitas, eles entram em ação e preparam ali uma estratégia. Falando disso, porque eles pensaram, se a gente lutar como Jericó lutou, como Ai lutou, não deu certo, vamos mudar a estratégia. E qual que foi a estratégia? Vou mandar uma delegação. Permita-me fazer o contexto aqui dessa história, relembrar o que nós lemos, para que a gente traga as aplicações pertinentes. Os gibeonitas tiveram uma ideia, não vão atacar de frente não, vão montar uma delegação, um grupo de pessoas que vão à frente, vão colocar neles as roupinhas velhas, vão colocar uns calçados velhos, vão dar uns pães já esmigalhados ali, com aspecto de duros, vão dar para eles uns odres já rachados, já velhos,
E quando vocês chegarem lá, vocês vão falar para o povo de Israel ali, ó, nós viemos de uma terra distante. Eles estavam colados, eram vizinhos, o inimigo morando do lado. Mas eles falaram assim, ó, não vamos preparar essa estratégia. Nós vamos fingir que a gente está vindo de um lugar muito longe, falar para eles que nós estamos vindo de um lugar muito longe, e apresentar para eles, nós somos seus servos, temos ouvido o que Deus tem feito. E nós queremos que vocês façam um acordo conosco. E eles começam a usar, gente, olha como que a gente precisa ter discernimento, uma linguagem humilde. Eles começaram a usar uma linguagem espiritual, que eles falaram que somos seus servos, estamos aqui para servir vocês. Olha, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para somar com você. Faz um acordo com a gente. Um discurso, uma estratégia, uma mentira elaborada, com o objetivo de fazer Israel acreditar nessa farsa, fazer uma aliança de paz com eles, e aí, quando Israel fosse atacar a cidade deles, não poderia destruí-los, porque Josué, o povo de Israel honra, faz o juramento e honra a palavra. E foi justamente isso que aconteceu. Josué e os líderes analisaram a situação, olharam, realmente está velho, olharam as provisões, examinaram tudo, falaram, não, beleza, então vamos fazer aliança. Só que qual foi o problema? Verso de número 14. Qual que foi o problema? Eles olharam, pastor, eles foram prudentes, eles avaliaram. Mas qual foi o problema? Verso 14, é aqui a temática, que é uma direção tremenda de Deus para a nossa vida, para rumo às promessas de Deus, para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Vamos ler juntos? Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Vamos dizer a última frase juntos? Mas não consultaram ao Senhor. Eles analisaram a aparência, eles escutaram o discurso, eles avaliaram as provas, de fato os trem estão muito velhos, eles vieram de longe, mas qual a grande questão? Que levaram eles à queda, a cair na arapuca? Não perguntaram ou não consultaram ao Senhor. E aí fizeram uma aliança que aos olhos humanos parecia boa, mas com quem Deus não havia autorizado. Fez uma aliança que tinha tudo para dar certo, mas não tinha a autorização, a direção, a validação, a aprovação de Deus. E nessa jornada, por fazer uma aliança sem consultar ao Senhor, eles começam a poupar um povo que deveria ser julgado. Porque esse povo, bem como todos os povos cananeus na terra de Canaã, onde eles estavam conquistando, porque era promessa de Deus, eram povos que deveriam ser retirados daquela terra. Então eles poupam um povo que deveria ser julgado e trazem transtornos, tanto presentes quanto no futuro, terríveis. Deus, por sua misericórdia, você vai ver no final, a gente nem leu, por sua misericórdia e graça, quando eles se posicionam diante do erro, assumindo o erro, Deus transforma aquela situação terrível em um propósito. Mas a gente coloca os olhos nesse texto e o meu coração foi recebendo essas direções, esses discernimentos de Deus, esses avisos, que eu peço graça ao Senhor para que eu não esqueça deles a partir desse texto, de quais são as estratégias que o inimigo usa e como a gente identifica essa estratégia. Primeira estratégia, eu vou trazer algumas aplicações aqui. Primeira estratégia, se você quiser anotar, anote, eu não coloquei hoje ali os tópicos. Mas a primeira estratégia que o inimigo usa é a estratégia do ataque concentrado. Diga comigo, a estratégia do ataque concentrado. Vamos dizer só a parte final, ataque concentrado, 1, 2, 3 e ataque concentrado. Se você ler o verso 2 do capítulo 9, diz: eles se ajuntaram para guerrear contra Israel. O verso 1 diz assim: todos os reis do leste, do oeste do Jordão. Verso 2, se ajuntaram para guerrear contra Israel. Então a gente lembra ali que a terra era formada por várias cidades-estados, a terra de Canaã, tinha o seu rei, tinha o seu próprio rei, o seu governo ali. Não era igual o Brasil, por exemplo, tem lá o presidente que governa e etc. Mas cada um tinha o seu próprio governo ali, no mesmo espaço. Rei, o próprio exército, cada um independente ali. E esses reis, que muitas vezes, segundo os historiadores, eram até inimigos. Mas, sabe aquele negócio, né? Quando o inimigo do meu inimigo, inimigo do meu amigo, é um negócio assim. Né?
Então eles se uniram, e aí já não eram mais inimigos um do outro. E eles se uniram para atacar contra Israel, eles se juntaram. E o texto é claro dizer que todos os reis se juntaram. Até então estava tendo, gente, ataques assim. Rei de Jericó atacava. Está lá, fica problema seu lá. Rei de Ai vai e ataca. Eles até mencionam, se você ler depois, no verso de no capítulo 9, 1b, diz assim, verso 10, melhor dizendo, fala, e tudo que fez os dois reis de amorreus, ao leste de Jordão, Seom, Og. Então você vai ver que eles tinham ataques ali individuais, mas agora a estratégia do inimigo muda. A estratégia do inimigo se intensifica. Vários reis se juntam para paralisar a obra de Deus. Vários reis se juntam para tentar paralisar o cumprimento das promessas de Deus. Vários reis se juntam para tentar parar, impedir as palavras que tinham sobre a vida de Josué. O ataque se torna mais pesado. O ataque se torna mais amplo, mais intenso, para tentar esmagar Israel ali pela força. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? A gente precisa entender que muitas vezes o diabo usa essa mesma artimanha, armadilha, contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra o chamado de Deus. Volta e meia, gente, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, perguntar para o Renato, perguntar para Raquel, posso perguntar para qualquer pessoa, você está passando uma luta? Todo mundo aqui vai estar passando alguma luta, sim ou não? A algum nível, algum problema, seja ali, está passando alguma dificuldade, algum desafio com um familiar, com algum, às vezes a gente vive ali, volta e meia, um ataque ali, outro acolá, mas tem momentos que o diabo junta 2, 3, 4 de uma vez para se unir, para tentar paralisar o chamado. Junta 2, 3, 4, às vezes situações, para tentar paralisar a sua família, para tentar paralisar a sua vida. Por quê? Porque o ataque do inimigo, conforme o verso 1 e 2, uma das estratégias dele é o ataque concentrado. Dificilmente você vai ver o diabo apertando o cerco o tempo todo. Ele não pressiona a gente o dia inteiro. Ele não fica ali pressionando a gente o tempo todo. Às vezes ele dá tréguas aparentes para poder depois atacar de forma implacável. Pastor, o que me torna isso mais claro? Própria realidade que Jesus viveu. Jesus está caminhando, a gente nem sabe de muitas coisas que aconteceu com Jesus ali na sua juventude, até os 30 anos de idade. Mas em Mateus 4, o diabo junta as suas forças ali, se eu posso assim dizer, e ataca, oferecendo pão, oferecendo glória, um ataque concentrado para tentar paralisar Jesus. Você vai ver Jó vivendo uma vida de boa, orando pelos seus filhos, sacrificando pelos seus filhos, mas de repente, acontece várias coisas ao mesmo tempo na vida de Jó para tentar paralisar a integridade daquele homem, a unção daquele homem, a graça de Deus na vida daquele homem, a fidelidade daquele homem ao Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Isso é chamado de o dia mau. Essa é uma das ações fortes do diabo para tentar derrubar a gente. Vai ter dia, eu não sei se você já enfrentou, parece que as coisas acontecem, sabe, Arisco, tudo de uma vez só. Acontece um problema no trabalho, acontece um problema em casa, acontece um problema financeiro, alguém fala uma coisa, parece que tudo acontece de uma vez só. É um ataque concentrado do inimigo contra a sua vida, porque ele sabe de algo tremendo que está para acontecer. Ele sabe do que Deus tem para fazer a partir dessa estação na sua vida, então ele faz um ataque concentrado para poder paralisar. E se você ler Efésios 6, diz assim, por isto vistam de toda a armadura para que possam resistir no dia mau. Resistir no quê? No dia mau, e permanecer inabalável depois de terem feito tudo, Então vai ter momentos da nossa vida em que parece que as coisas estão dando tudo errado, e a gente, nesses momentos, que o Senhor lembre dessa palavra, para que a gente não caia na cilada do inimigo. Às vezes a gente, em momentos assim, a gente começa a murmurar e cai na cilada do inimigo. Em momentos que bate provações, lutas e desafios, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Talvez essa poderia ter sido a interrogação de Jó.
Senhor, o próprio Jesus viveu essa realidade de pressão. Meu irmão, às vezes a nossa boca quer murmurar, às vezes a gente quer desistir. Quando o ataque é concentrado, a gente quer parar, quer deixar o ministério, quer parar de orar, isso é ataque concentrado. Sabe o que isso significa no reino espiritual? Se isso acontecer na sua vida, coloque isso na sua mente e no seu coração. Isso é um ardil do inimigo, é um levante do inimigo, porque sabe que a nova estação que Deus tem preparado para você é gloriosa, é grandiosa, para a glória do nome dele. Então ele vai tentar levantar todos os reis, ele vai juntar 2, 3, ele vai levantar vários para poder guerrear, mas nada vai paralisar o que Deus tem para fazer na sua vida, Josué, em nome de Jesus. Ataque concentrado, guarde essa palavra, porque senão hoje, em algum momento da sua vida, isso vai fazer sentido para você. Porque é uma das estratégias usadas para o inimigo, tentar derrubar a gente no dia mau. Porque nesse dia de pressão, a gente toma decisão ruim. No dia de pressão, em que as coisas começam a dar errado em várias coisas, a gente começa a falar o que não deve ser falado, a gente quer sair de casa, a pessoa quer acabar com o casamento, a pessoa começa a destratar os filhos, a pessoa toma decisões erradas. Levante o seu discernimento, que o Senhor eleve o nosso discernimento espiritual nessa noite. Para que quando isso acontecer, você vai agir assim, meu irmão, com sabedoria. Você vai agir com sabedoria e falar, já entendi tudo. Está acontecendo esse turbilhão todo. Eu estou andando em fidelidade. E está acontecendo esse turbilhão todo, é porque o Senhor tem uma nova estação de respostas, de promessas na minha vida para a glória de Jesus. Se você crê nisso, diz glória a Deus. Qual a palavra que eu falei que a gente precisa lembrar? As 2 palavras? Ataque concentrado. A outra estratégia de Satanás é a vulnerabilidade que ele percebe. Eu coloquei vulnerabilidade percebida. Diga comigo, ataque concentrado. Diga comigo, vulnerabilidade percebida. Ou seja, notável. Que ele avalia e sabe. Olha só. O texto diz, verso 3, contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito em Jericó, recorreram a um ardil, ou seja, uma estratagema, uma arapuca eles criaram aqui, como nós fizemos essa analogia. Pense comigo, Israel estava lutando sozinho contra as cidades. Israel sem muita habilidade, estava lutando sozinho contra reis, contra exército. Qual que era uma necessidade, gente, me ajuda a pensar aqui, qual era a necessidade maior, real, de Israel naquele momento? Ter mais gente. A necessidade era ele ter mais força, porque tinha mais gente para alcançar, mais aliados. Deus mandava ele entrar na cidade e destruir os exércitos, não podia pegar aquelas pessoas para aliar com eles, para aumentar a força. Então uma necessidade vital de Israel, era ter mais aliados. Era ter pessoas para somar com eles as guerras, para somar com ele ali nas batalhas. E aí, se ele tivesse mais pessoas, mais exércitos, mais gente para poder servir, automaticamente ia aumentar o poder de luta, o poder de conquista, o poder de força de Israel. Aí vem os gibeonitas e oferecem para Josué justamente o quê? Por 3 vezes, no verso 8, no verso 9 e no verso 11, no discurso deles, o que eles falam para Israel? Nós somos os seus servos. Nós estamos aqui para juntar, para unir, para servir vocês. Ou seja, justamente aquilo, eles analisando, é uma necessidade. Estão lutando sozinhos, mais gente, mais força, mais poder de guerra. Então nós vamos oferecer para eles justamente isso. Nós somos os seus servos. Você vai ver isso no verso 8. Somos seus servos, disseram Josué. Verso 9, por gentileza. E responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante. Pode pôr o 11, por gentileza. Verso de número 11. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, junto em provisões, lá no final lá, digam-lhes o quê? Somos os seus servos. Queremos ajudá-los. Faça uma aliança com a gente. Então eles são enfáticos em colocar à disposição para servir a Israel. Então eles exploram o quê? Presta atenção, eles exploram uma carência legítima de Israel para plantar uma proposta perigosa. Eles analisam, eles percebem uma carência que é legítima para poder colocar para eles o que é uma proposta perigosa.
E talvez de todas as 3 que eu vou falar aqui, a mais evidente, clara, de todas as estratégias do inimigo, que ele mais faz é justamente essa: é atacar as áreas de maior vulnerabilidade que nós temos. Quando ele quer parar um chamado na sua vida, jovem, adolescente, se ele quer parar um chamado de Deus na sua vida, algo que Deus está fazendo, uma promessa de Deus, ele vai procurar uma área que você é mais vulnerável. Essa é a estratégia master que ele usa. Ele olha para Jesus, 40 dias sem comer, Renato, o que você vai oferecer? Primeira coisa que ele oferece é o quê? Pão, come. Está com fome? Toma pão. Já pensou depois de 40 dias de jejum, a gente com 12 horas de jejum, 24 horas de jejum, qualquer comida, os meninos já saem correndo. Lembra um dia que a gente fez um propósito de jejum, todo mundo estava querendo sair para comer hambúrguer. Daí a irmã Beth falou: meu irmão, pelo amor de Deus, cuidado, come a sopinha. Irmã Beth deu uma instrução para o pessoal: calma gente, calma, os meninos estavam doidos para poder. Não, vou comer hambúrguer, era o jejum de Daniel, agora que eu lembrei. Ah, vou comer hambúrguer, sei o que. Calma gente, come a sopinha. Não, irmã Beth, sopinha não, pelo amor de Deus. Vamos lá no podrão. A gente, quando come um pouquinho de jejum, a gente faz, qualquer coisa vira aquele. Agora imagina 40 dias. Ele oferece justamente para Jesus o quê? Transforma essas pedras em pães. Aí a gente precisa entender essa estratégia. Deus está nos dando entendimento para nos dar o quê, gente? Livramento, amém? Então a gente precisa, porque aonde for a sua maior vulnerabilidade, ali será a área que você mais sofrerá o ataque do inimigo. É onde a gente tem mais fome, onde a gente tem maior carência. Não teve assistência do pai, presença do pai, está carente. Qualquer menino que elogia, fala: Jesus é maravilhoso. Olha, ele falou de Jesus para mim, olha. Ele falou, mandou uma mensagem para mim: Jesus te ama. Nossa, é esse mesmo, está confirmado. Falou de Jesus, menino de coração bom, carente. Aí percebe essa carência, coloca ali alguém com a linguagem: somos seus servos. Admiro o seu chamado, admiro que você é tão assim na igreja. Cuidado. Como diz uma expressão antiga, nem tudo que reluz é ouro. É o lugar onde a gente tem maior desejo, maior necessidade. Ali ele vai montar a sua arapuca. No lugar de bebedouro natural, vai colocar a comida que te é apetitosa. E vai ficar aqui esperando, ó. Está perto dos lugares onde você já mesmo frequenta. Está perto dos lugares que você acessa, tá? O bebedouro natural é assim, perto, a arapuca perto do bebedouro é perto do lugar que você já tem mais próximo de você. É no ambiente de trabalho, é na faculdade, é no lugar onde você já frequenta, que você tem acesso. Ele vai e coloca ali a sua bandeja. E na área que nós temos a nossa maior vulnerabilidade, todos nós temos algo que é uma necessidade que impulsiona mais. Às vezes é fama, às vezes é grana. Como diz a expressão fama, grana e dama. Onde que é a sua maior necessidade? Você sabe. São os seus olhos que estão te jogando para longe de Deus? São as tentações sexuais? É a mentira? É o jeitinho brasileiro, é as facilitações de recursos fáceis? Então essa área em que às vezes você quer provar para alguém que você está conquistando, é justamente nessa área que o diabo vai atacar de forma mais forte contra a gente. Às vezes quando o camarada tem uma dificuldade, por exemplo, nas questões ali financeiras, vai aparecer propostas fáceis, vai aparecer ganhos rápidos, vai aparecer jeitinhos de sonegação, vai aparecer negócios ali escuros. E aí nós precisamos começar a ligar a nossa antena, porque aquilo que parece comum pode ser uma arapuca do inimigo para poder nos escravizar e paralisar promessas de Deus na nossa vida. Às vezes pessoas que têm um desafio na infidelidade ali conjugal, vai chegar mensagem lá no seu direct: você é bonitão demais. É a última Coca-Cola do deserto. Ai, meu Deus, eu sou mesmo. Minha mulher não falou nada disso comigo hoje. Meu esposo falou: vigia, varão. Vigia, irmão. Porque é nessa área que o diabo vai mais.
Então já deixa o seu celular, eu sei que todos os homens aqui já sem senha nenhuma. Se tiver, lógico que pode ter senha, né? Tem a senha, mas a esposa sabe. Deixa, olha, pode olhar, meu filho. Olha, mexe aqui no WhatsApp, direct, pode olhar, histórico, olha tudo. Sabe, blinda o seu coração. Afasta daquilo que pode paralisar. Parece bênção, né? Vai paralisar o propósito de Deus na sua vida. Como eu disse, a carência emocional, sentimental, para não entregar o coração, porque a pessoa gentil me elogiou. Cuidado. Todos nós precisamos vigiar o nosso coração. Como que eu coloquei aqui? Como proteger as vulnerabilidades? Vigiar constantemente. Como que eu protejo das minhas vulnerabilidades, das minhas tentações? Às vezes é na área de uma bebida. A gente precisa entender, a gente precisa ser inteligente. Às vezes é a bebida que, por exemplo, na época do meu pai, foi a bebida que levou ele, né, mãe, para o alcoolismo, e virou um inferno na minha casa. Excelente pai, como vocês já sabem, testemunho. Ficou um homem assim, irreconhecível por muito tempo, por causa da bebida. Então a gente precisa ver aonde que é essa fragilidade. Essa fragilidade na família, na família do meu pai, a fragilidade de alcoolismo é muito forte. Eu acho que o pai dele também, né, meu avô, eu não tive oportunidade de conhecer, né, o meu tio faleceu, bebendo, os tios, sabe, bebendo, meu pai também teve dificuldade, alcoolismo contínuo. Então, eu preciso ter esse discernimento. Olha, é até comprovado, a Lu pode validar, não está aqui, outros profissionais aqui também, pode validar se faz sentido. É comprovado que se uma pessoa tem um histórico, por exemplo, de bebida na família, quando ele tem um contato com uma bebida alcoólica, mesmo socialmente, ele se torna muito mais propenso a desencadear um alcoolismo do que uma pessoa que não teve esse contato. Então, se eu, por exemplo, tiver um contato com isso, eu vou beber ali só tal, eu tenho uma possibilidade de me enveredar por isso, de extrapolar os limites de forma muito maior do que uma outra pessoa que não. Então eu preciso entender isso, que é até genético, se é essa expressão certa, mas que é comprovado diante da medicina. Então, o que é isso? É discernir. A Bíblia diz o que, irmãos? Fugir da aparência do mal. Não é o mal, já é porque você está muito tempo longe. Por que eu vou fugir? É porque eu sou crente? Não tem nada a ver com crime. Tem a ver, meu irmão, com a palavra de Deus, com o cuidado de Deus. Você está blindando o seu próprio coração, a sua história, a sua família. Nós estamos blindando a gente. Quem está comigo está entendendo? Diz amém. Então a estratégia dele é essa vulnerabilidade. Então a gente precisa perguntar. Olha as perguntas que a gente precisa fazer. Quando eu sou mais tentado? Qual é o horário que você é mais tentado? Qual que é o dia que você é mais tentado? Qual o contexto? Em qual lugar que você é mais tentado? É no trabalho? É em casa? É na internet? É quando você está sozinho? Começa a perceber. São as arapucas. Com quem eu sou mais tentado? Quais são as amizades que me afastam do propósito da minha família, que me afasta do meu valor de família, da presença de Deus? Quais são os lugares que eu estou? Com quem eu sou mais tentado? Quais são as amizades? Quais são as conversas? Se está surgindo essa conversa, deixa eu sair fora. Se está me puxando para um lugar que não é o lugar que eu quero para a minha vida, para a minha família, o que Deus quer para mim, eu tenho que sair fora. Como eu estou emocionalmente quando eu sou mais tentado? É uma coisa que a gente precisa perguntar. Como eu estou emocionalmente quando eu sou mais tentado? O que significa isso? Será que quando eu estou cansado? Às vezes quando a gente está cansado, a gente quer descansar a mente, aí começa a navegar por lugares, por coisas que não glorificam a Deus. Será que é quando você está magoado? É quando está eufórico? É quando está frustrado? Então, uma forma da gente não cair nessa vulnerabilidade é justamente vigiar de forma consciente. Diga comigo, eu preciso vigiar de forma consciente. Orar constantemente, porque a Bíblia diz, vigie e ore, para que não caia em tentação. Então a Bíblia já fala, como eu não vou cair em tentação, eu preciso fazer o quê? Vigiar e orar. Fala com quem está do seu lado, vigia varão, vigia varoa. Fala aí, vigia vaso. Fala com a irmã, vigia vaza. Vigia vasilha, né? Quais são as áreas? Terceira estratégia, insistência. Insistência sagaz. Primeira área, ataque concentrado. Segunda, vulnerabilidade percebida. Terceira, insistência sagaz. O texto nos mostra aqui
quando Josué pergunta, o que vocês nos enganaram? Você vai ver que nesse texto aqui, dessa insistência, que mesmo o povo, os inimigos, sabendo que Deus estava dando vitória para o povo de Israel, eles continuavam tentando paralisar o povo de Deus, só que eles mudavam as formas. Eles tentavam com as muralhas lá, como foi através das muralhas, achando que estava protegido, através da guerra direta, como Ai, agora junta todos os reis, agora eles montam uma estratégia. Ou seja, uma das coisas que a gente precisa discernir das estratégias do inimigo, é que ele age de forma o quê? Insistente. Gente, o diabo ele age de forma o quê que eu falei? Insistente. Às vezes a gente tem uma vitória aqui, ele vai tentar de novo. Ele é insistente. E quando eu li Lucas 14, 13, eu fiquei assim, meu Deus. Olha o que Lucas 4, 13 diz assim, ó. O diabo deixou Jesus até momento oportuno. Lucas capítulo 4, verso 13. O diabo deixou Jesus até momento oportuno. Ou seja, mesmo ele sendo um inimigo derrotado, ele não desiste de atacar. Ele espera um momento oportuno. Olha ali, ó. O texto está aí, gente, ó. Tendo terminado todas essas tentações, tentou, não deu certo. Jesus venceu tudo da palavra. O diabo o deixou até ocasião oportuna, ou seja, num outro momento oportuno, talvez de outra vulnerabilidade, eu vou atacá-lo. Então, as três estratégias: ataque concentrado, quando começa tudo errado, mesmo eu andando em fidelidade, eu preciso guardar a minha mente e meu coração para eu não pecar contra Deus e entender, o Senhor está preparando uma nova estação. Segunda, é a vulnerabilidade percebida, ou seja, áreas da minha vida que são vulneráveis, eu preciso fugir da aparência do mal, vigiar e orar. E o terceiro é a insistência, o tempo todo ele vai atacar. Por que eu preciso entender da insistência sagaz de Satanás? Porque eu nunca posso baixar a guarda, que a gente conversou uns domingos atrás, lembra? Eu não posso baixar a guarda, sabe, Breno? Eu não posse baixar. Se eu estou um tempo todo numa batalha espiritual ali, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, eu não posso baixar a guarda, senão eu vou ser fragilizado, vou ser atacado, melhor dizendo. Então eu preciso o tempo todo andar em comunhão com Deus. Eu preciso o tempo todo andar em comunhão com Deus. Eu preciso o tempo todo buscar a face de Deus. Só quando eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler a palavra todos os dias. Eu preciso consultar o Senhor todos os dias. Eu preciso depender dEle todos os dias. Eu nasci para viver com Ele e para Ele. Aí eu vou viver nele uma vida plena, uma vida abundante. Então esses são os três ataques, estratagemas sutis de Satanás. E a gente precisa ficar ligado para não poder permitir que ele vai paralisar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para a gente caminhar para o encerramento. Pastor, como então não cair nos ardis de Satanás? Primeiro, não faça concessões. Só vou dar as dicas. Não faça, diga comigo, eu não vou fazer concessões com os princípios da palavra de Deus. Então eu não quero cair. Alguém quer cair na Arapuca? Não, glória a Deus, né? Tomara que não mão ninguém, né? Ninguém quer cair. Como eu não vou cair? Não faça concessões com os princípios da palavra de Deus. Em Êxodo 34, verso 11 a 16, Deus disse assim: acautele-se, através de Moisés, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo. Então eles já sabiam do princípio. Qual que é o princípio? Não fazer acordo com aqueles para a qual a terra onde vocês estão indo. Não era para fazer acordo com eles. E o que eles fazem nesse texto? Um acordo. Ou seja, o que eles estão fazendo? Concessões. Eles estão fazendo concessão ali com a palavra. Eles abriram ali uma concessão, avaliaram, acharam que seria bom e abriram uma concessão. Só que a gente precisa entender que concessão com o pecado nunca é neutro. E eu vou lendo a palavra, irmãos, e o Senhor vai falando ao meu coração. O Senhor vai cuidando da gente em trazer instruções como essa. A gente precisa perguntar para a gente: será que eu estou fazendo concessões em alguma área da minha vida? Porque isso vai me colocar vulnerável, exposto às tentações. Às vezes a pessoa no namoro, ela precisa perguntar: será que eu estou fazendo concessões no meu namoro?
permitindo coisas no meu namoro que a palavra não valida? Será que eu estou fazendo concessões com os princípios da palavra de Deus nos meus negócios? É só não emitir isso, é só não fazer isso. Será que eu estou fazendo concessões com essa integridade? Será que eu estou fazendo concessões no meu casamento? Aquilo que eu trato, faço. Ah, meu Deus, eu preciso avaliar o meu coração. Será que eu estou fazendo concessões na casa do Senhor? Será que eu estou fazendo concessões? Porque isso é se tornar vulnerável para consequências futuras terríveis da nossa vida. Em W. Tozer, uma frase parafraseada, e diz assim: a igreja não é derrotada de uma vez, mas aos poucos, quando começa a tolerar aquilo que Deus não tolera. Então eu e você precisamos, a partir de hoje, não tolerar aquilo que Deus não tolera. A gente não pode tolerar o que Deus não tolera. É não acostumar com o pecado. É dizer para o Senhor: Senhor, a tua palavra me chama, sede santos como eu, Senhor, sou santo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Meu irmão, por nós mesmos a gente não consegue, mas quando a gente mergulha em Cristo, isso se torna uma paixão. Não é que você vai ser perfeito, mas é que você vai andar em novidade de vida. Se eu cair, eu vou cair como um acidente de percurso, mas eu vou levantar e quero honrar o Senhor todos os dias, até que Ele venha. Eu oro por essa geração, e eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que os seus pés ficarão firmados na casa do Senhor. Os seus pés ficarão firmados na presença do Senhor, até que Ele venha, no nome de Jesus. Que todos os ardis de Satanás não vão prevalecer contra a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todos os ardis de Satanás, tentando destruir a sua família, não vão prevalecer. O Senhor está te dando discernimento espiritual. O Senhor está cortando laços. O Senhor está cortando laços que estavam preparados contra a tua casa. Mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, esses laços estão sendo cortados, porque o Senhor está te levantando para possuir a terra que Ele te deu, para viver as promessas que Ele te deu. Oh, meu irmão, ninguém pode parar os planos de Deus na sua vida. Eles não podem ser frustrados. Pastor, não quero cair nos ardis de Satanás. Então não faça concessões. Eu não quero cair nos ardis de Satanás. Não seja precipitado, Josué. Ah, pastor, mas Josué avaliou, examinou com os líderes. Realmente os pães estavam velhos, os odres estavam rachados. Parecia que eles vinham de uma terra distante. Realmente, ele avaliou de forma natural, mas ele esqueceu o principal: discernir de forma espiritual. Ele não buscou ao Senhor. Então a gente não pode ser precipitado. Meu irmão, isso me ensinou tanto, porque aquilo que parece bom, eu preciso saber se é aprovado por Deus. Que não basta ser bom, precisa ser validado por Deus. Porque nem tudo que Deus abençoa, Deus aprova. Não é porque tem a bênção de Deus que tem a aprovação de Deus. Está dando certo o meu comércio. Não é porque tem a bênção de Deus que tem a aprovação de Deus. Porque o sol, meu irmão, nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre a terra do injusto e do justo também. Então não é porque tem a bênção de Deus que tem a aprovação de Deus. O que nós estamos buscando é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então eu quero, em nome de Jesus, dar uma instrução para cada um de nós a partir de mim aqui. Antes de você fechar qualquer negócio, consulte ao Senhor. Antes de você entregar a sua boca, o seu coração para qualquer pessoa, consulte ao Senhor. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você movimentar, eu vou para o país tal, eu vou para o lugar tal, não há essa concessão. Busque a direção do Deus que cuida da sua história e que sustenta a sua vida. Porque se Ele mandar para o deserto, Ele vai te sustentar no deserto. Porque o que define a terra não é aquilo que eu faço, é o que o céu determina.
Eu quero convidar você a colocar-se de pé, porque eu sinto o Senhor cortando o laço. Eu sinto Deus essa noite desfazendo o laço contra vidas aqui. Pessoas que estão caminhando com o Senhor. O Senhor está tirando os laços, porque o inimigo sabe do que você vai ser no reino de Deus. O inimigo sabe e tenta te paralisar. Espírito Santo de Deus. E se tem uma isca de Satanás, inclusive aquele livro intitulado Isca de Satanás, de John Bevere, ele fala disso, é ofensa. Às vezes algo aconteceu no seu coração que te entristeceu e está impedindo você de avançar no reino de Deus. Está tentando impedir aquilo que o Senhor tem como promessa de chamado para a sua vida. Mas nessa noite o Senhor está curando, arrancando a ofensa. O Senhor está arrancando a dor do passado, os traumas do passado, porque Ele tem um novo começo para a sua vida nessa noite, no poder do nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento, querido, a buscar, aclamar o Senhor agora, aclamar pela sua vida agora. Você orou por alguém, agora você vai orar por você mesmo. Se você quiser se lançar diante do Senhor, fique à vontade. Se quiser colocar de pé, se quiser ajoelhar, fique à vontade. Mas eu quero convidar você agora a aclamar o Senhor. Comece a aclamar o Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui. Eu estou, Deus, aqui nessa noite. O Senhor está me dando essa palavra. Não me deixem cair em tentação, como Jesus nos ensinou, mas livra-me do mal. Livra-me do mal. Comece a consultar ao Senhor. Às vezes você é muito proativo, isso é maravilhoso. Eu não estou falando para você deixar de ser, isso é uma virtude que Deus te deu, mas a sua proatividade precisa ser respaldada pela aprovação do Senhor sobre áreas da sua vida. Então, antes de você dar um passo, consulte ao Senhor. Antes de você tomar uma decisão, consulte ao Senhor, porque Ele é o Deus que governa e sabe do seu futuro. Ele é o Deus que tem preparado um futuro de paz e não de mal para a sua vida, em nome de Jesus. Vai, meu irmão, começa a colocar a primeira arma que te blinda aí dos ardis de Satanás, que é a oração. É vigiar e orar, é vigiar e orar. Então começa a orar ao Senhor, começa a apresentar a sua vida diante do Senhor neste momento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pode ir confessando, sabe por quê? Vai fluir algo novo da sua vida. Tem gente que está travada espiritualmente, mas a sua confissão, porque o Senhor te mostrou coisas aqui nessa palavra, porque hoje o que o Senhor está dando é entendimento para trazer livramento. A sua confissão diante do Senhor, do seu coração diante do Senhor, vai desatar uma nova estação, uma nova unção, um óleo novo do Senhor sobre a sua vida. Então, enquanto você ora, você vai perceber o céu se abrindo sobre você. Você vai recebendo o perdão de Deus. Toda acusação do inimigo está sendo quebrada no poder do nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, o Senhor te repreenda nas mentes agora. Repreenda agora nas mentes e nos corações, em nome de Jesus. Comece a revestir os teus soldados aqui. Comece a revestir os teus soldados aqui nesse momento, os teus guerreiros no poder do nome de Jesus. E vai levantando uma geração que vai marchar, que não vai cair. Uma geração, Pai, que vai manter de pé, firmada no Senhor até que o Senhor venha. Espírito de Deus, nós vamos louvar o Senhor, e você vai orar aquilo que o Senhor colocou no seu coração para essa noite. Ore ao Senhor. Um minuto de oração agora. Vai, um minuto de oração. Você que tem dons espirituais, meu irmão, se você crê nos dons espirituais, flua no Espírito. Comece a glorificar o Senhor. Se tem dom de línguas, libere, flua no Espírito. Sabe por quê? Você está orando aquilo que o céu entende. Você está orando, o Senhor está liberando aquilo que o Senhor está revelando nessa noite, em nome de Jesus. Espírito de Deus, ativa, reia, neia, sébia, reia, cantoré, rama, sobre, cantarabaçu, rema, narabacena, cantarabaçu, rema, cantarabaçu, rema, narabacarabaçu, Senhor, nós te glorificamos essa noite.
Te agradecemos pela Tua palavra revelada. Ah, Jesus, o Senhor está nos mostrando a estratégia, porque o livramento já está dado. O livramento já está dado. O Senhor nos deu entendimento para nos dar livramento. Se alguém está passando por ataque concentrado, talvez está vivendo uma pressão do inferno, nessa noite, renova os teus filhos e o levante com mais ousadia, como o Senhor levantou Jó, dizendo: bendito seja o Senhor, aleluia. Pai, eu oro pela Tua igreja. Pega o Senhor abençoar uma semana abençoada. Pega o Senhor abençoar uma semana guardada pelo Senhor. Nos cerca com os Teus anjos, nos livra de todo mal, nos revista da Tua armadura. Espírito de Deus, nos encha do Teu Espírito, nos dê uma semana revestida pelo Espírito de Deus, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça, levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as manifestações poderosas e sobrenaturais do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus ao redor da terra, hoje e para todo sempre. Quem crê, celebra Jesus, aplauda Jesus, glorifica Jesus.